Olá a todos, eu sou Marina Coroa, sou médica veterinária de Belém do Pará, estou aqui no norte do nosso país e gostaria inicialmente de agradecer o convite por estar participando desse fórum tão importante, acho que feito com tanto carinho, com uma atenção na saúde única e nessa reunião de vários profissionais, né, da área de saúde, e para a gente repensar nossa colocação muitas vezes, né, até de mercado, e principalmente esse cuidado e esse carinho com a nossa saúde mental, no meio de tantas dificuldades que todas as nossas profissões da área de saúde passam. Acho que realmente é um olhar com muito cuidado e que é muito necessário, e especialmente no momento atual que a gente está passando por toda a situação de pandemia, né, no mundo e no Brasil, e nesse ponto pode fragilizar ainda mais todos esses nossos elos frente profissões e trabalho, e família e nossas relações interpessoais. Então, muito obrigada pelo convite, espero que vocês gostem, que possam também trocar. Eu não sou especializada em nenhum ponto com relação à saúde mental, eu conheci, né, alguns dos palestrantes e dos organizadores nesse ponto de outros eventos, e eu acho que a gente tem muito para trocar e muito para somar, quando a gente está aberto para ter um diálogo realmente verdadeiro. E nesse ponto é isso que eu quero trazer especialmente para todos vocês aqui, nesse finalzinho de fórum, já no último dia, mas com muito carinho realmente, e acho que com muita troca de experiência. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui e vamos começar. Antes de mais nada, a ideia é a gente trazer um novo olhar sobre essa saúde mental dos profissionais de saúde em tempos de pandemia. E para começar, eu quis trazer para vocês quase que uma retrospectiva e alguns pontos de onde tudo começou e o que a gente está vivendo e por onde a gente passou nesse quase um ano, né, de Covid-19 no mundo, e não foi diferente para a gente no Brasil. Então, em dezembro de 2019, quase um ano já, foi realmente relatada a primeira infecção por SARS-CoV-2 no mundo. Já no dia 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde aqui no Brasil relata o nosso primeiro caso positivo, né, para a Covid-19 em São Paulo. No dia 16 de abril, já são mais de 2 milhões de casos confirmados e o número de mortes superava o número de 130 mil ao redor do mundo. E isso, claro, a gente está falando de notificações e de países que tinham a capacidade de fazer diagnóstico. Nessa mesma data, o Brasil já contava com mais de 30 mil casos confirmados e quase 2 mil mortes também pela nova Covid-19. E nesse ponto, a gente tem muitos trabalhos relatando que os números, desculpem, provavelmente são subestimados, porque na época a gente não conseguia nem ter tanto abertura para testes e nem a gente tinha muita notificação. Então, a gente já está vivendo esse lugar desde de dezembro, né, do ano passado. E para quem, né, lembra agora, eu já tinha esquecido, em abril desse ano, a gente começa a ter várias universidades antecipando a formação de graduandos da área de saúde, em especial nas áreas de enfermagem, farmácia, medicina e fisioterapia. E ainda em abril a gente tem aquele boom da estratégia Brasil Conta Comigo, profissionais de saúde, onde a gente começa, né, a ser colocado nesse lugar de fazer nosso cadastro, para que nós possamos, ou não, ser linha de frente do combate à Covid-19 no país. E eu acho que esse ponto muitos de nós lembramos, porque foi uma reviravolta em muitas das nossas profissões, em muitos de nós que estavam vivendo esse dia a dia, diretamente com a saúde humana ou não. No meu caso, né, por exemplo, eu sou mais veterinária, mas a gente trabalha, as residências hoje elas são unificadas, inclusive, e a gente está nessa realidade, né? Como que a gente consegue, como médico veterinário, ajudar? E você quer ajudar e, ao mesmo tempo, né, nesse lugar de quero ser super-herói, quero salvar vidas e quero, né, que o mundo conte comigo realmente nesse lugar da pandemia. E, ao mesmo tempo, você tem aquele falta de feedback, às vezes, e aquela insegurança de tudo bem, mas se eu me expor nessa trincheira e nessa linha de frente, quem está comigo na minha retaguarda? Quem realmente está ali, né, para que eu tenha os meus EPIs necessários, para que eu tenha cuidado com a minha saúde física e a minha saúde mental. E eu acho que já em abril de 2020, a gente sentiu muito como profissional de saúde todo esse lugar de suporte e não suporte que a gente estava vivendo na pandemia. Então, quando a gente pensa nesse lugar da pandemia mundial, nós temos as principais políticas, né, sociais e de saúde voltadas para quê? Para o combate ao agente, é óbvio, a gente tem um agente infeccioso causando dezenas, milhares e milhões de mortes ao redor do mundo, então ele precisa ser combatido, uma vacina precisa ser feita, eu preciso ver formas de prevenção para o agente infeccioso e eu preciso investir em estrutura.
porque atualmente o que está correndo risco é a estrutura física das pessoas. Então, a saúde física ela vem em primeiro lugar, com estrutura, médicos, né, e todo o suporte que a medicina pode fornecer para a gente, o combate ao micro-organismo nessa parte, e onde fica a saúde mental? Nesse ponto, e aí a gente tem em especial a nossa saúde mental, que são dos profissionais de saúde. A saúde mental da população mundial, ela está em desequilíbrio atualmente, todos nós conseguimos entender essa parte, porque a gente tem todo esse lugar de pandemia e medo e doença e perdas e grupos de riscos e grupos de não riscos e políticas, né, econômicas e sociais em volta de tudo isso, de uma crise econômica e uma crise de saúde. Mas nesse ponto a saúde mental está sendo muito negligenciada e eu acho que é a partir daqui. A gente sempre, né, quer esperar que alguém de cima dê as ordens e a gente de baixo, né, aceite e sejam os melhores programas unificados para todo mundo. Isso não existe. Então, se nós que estamos na trincheira e nós somos a linha de frente, se nós não conseguimos debater entre nós e não conseguimos nos estruturar para isso, a gente não pode cobrar que uma pessoa que não vive a nossa realidade consiga às vezes, formular todo esse plano de ação. Nós precisamos ter nosso próprio plano de ação e nosso conhecimento pessoal e dentro da nossa profissão. Então, nesse lugar da saúde mental, é que aqui, nesse momento, eu queria congelar 2020. Porque quando eu comecei com esses grupos de debates e eu comecei a dar palestras sobre saúde mental, especialmente para médicos veterinários, nesse caso, porque é onde eu posso, né, dar a minha plena opinião, minha plena participação, mas que a gente trocava essa ideia sobre saúde mental muito até antes da pandemia, a gente já tem grupos de riscos, nós somos grupos de risco, credo, quase não sai, para alterações, doenças e estafas de trabalho. Então, sabidamente, pessoas que trabalham na área de saúde já têm essa posição, já são mais predispostos a esse lugar da saturação do trabalho. E a gente sabe disso de alguma forma, isso, né, isso está permeando a nossa vida como se fosse uma voz que existe ali perto, mas nós nunca realmente absorvemos e buscamos informações suficientes para a gente ter isso estruturado. Para eu saber, não, eu sou um grupo de risco para algum tipo de alteração, para esse lugar da estafa de trabalho, mas quais que são os fatores que podem me levar a isso e como que eu contorno? Então, antes da gente entrar nesse lugar da pandemia, a gente vai voltar para cá e a gente vai descongelar 2020, eu queria parar e eu queria trazer para a gente essa construção do que são as sobrecargas de trabalho e as alterações de saúde mental que os profissionais de saúde já viviam antes do período da pandemia. E aí, quando a gente construir esse conhecimento e construir essa identidade com essas alterações, a gente se reinsere num cenário muito mais difícil, que aí é nesse cenário de medo mundial, de doença mundial. Então, nesse ponto, nós, profissionais de saúde, pré-pandemia, então, outubro de 19 para trás, nós já tínhamos profissões de extrema responsabilidade, com uma necessidade real de um reconhecimento grande, porque nós lidamos com vidas. E isso é uma carga de responsabilidade gigantesca que precisa ser reconhecida. Nós precisamos, e muitas vezes não somos bem remunerados pela carga de trabalho, pelo excesso de responsabilidade e pela falta de reconhecimento que a gente recebe. Então, a remuneração, ela oscila muito entre as profissões e mesmo dentro da mesma profissão nós sabemos que temos alguns, por exemplo, né, médicos veterinários que conseguem uma remuneração melhor e outros que são muito desvalorizados. E isso leva a esse lugar, né, do desmerecimento e da infelicidade dentro do meio de trabalho. Nós temos uma carga de trabalho gigantesca como profissionais de saúde. E isso se junta no bloco de excesso de trabalho, no bloco que a gente, de novo, tem sobrecarga relacionada ao nosso ambiente. Ambientes insalubres, né? A gente não só lida com doenças e com a morte o tempo inteiro, e esse já é um ambiente insalubre, já é um ambiente, né, que você tem que estar ali para fazer o aporte emocional e o aporte da saúde de pessoas ou de animais ou, né, de vidas que estão ali ao seu redor. E nesse ponto, muitas vezes a gente já tem ambientes que são desabastecidos de materiais ou ambientes que a gente não consegue trabalhar, que não tem medicações, que você é a única pessoa no meio de 1 milhão de pessoas para serem atendidas. Isso são ambientes insalubres de trabalho. E doenças e mortes são nosso dia a dia e são uma das grandes, né, temeridades do ser humano,
que é a doença relacionada ao sofrimento e à morte, né, que seria o fim desse nosso ciclo, e como que isso assusta, e isso frustra e desperta, né, na maioria de nós, raiva, frustração e medo. Então, a gente tem que lidar com isso no dia a dia, muito antes de a gente falar de Covid-19. Então, essa já era a nossa realidade. E como essa já era a nossa realidade, aqui é que eu queria trazer a gente inicialmente. Então, nós já somos grupos de risco, todas as profissões de saúde, para desenvolvimento de uma síndrome chamada síndrome de burnout. O burnout nada mais é do que o estresse crônico no trabalho, levando à exaustão emocional, ao distanciamento social e à diminuição do sentimento de realização pessoal, que muitas vezes é o que a gente constrói, né, naquele período vestibular e graduação e aquele sonho com relação à profissão, e que isso vai sendo quebrado e às vezes, muitas vezes até, né, desconstruído de uma forma tão grosseira que a gente não consegue mais se identificar com a profissão. Se a gente fosse definir o termo burnout, ele seria exatamente aquilo que deixou de funcionar por absoluta falta de energia. Então, é o esgotamento completo. E é uma síndrome que ganha forma e nome na década de 70, sendo publicada com os nomes de staff burnout ou burnout. Então, desde a década de 70, a gente já tem essa síndrome bem reconhecida, a gente já tem ela sendo validada. Ela hoje no Brasil, inclusive, é validada no Sistema Único de Saúde e a gente fala tão pouco dela dentro das universidades e dentro do nosso dia a dia de trabalho. Então, os 3 pilares que definem essa síndrome é a exaustão do trabalho, e a exaustão pode ser pelo motivo que vocês associarem, né, desde as sobrecargas, a falta de remuneração, ao excesso de qualificação necessário para atuar naquele momento que às vezes a gente ainda não tem bagagem para isso. A desilusão, e aí eu acho que esse lugar a gente relembra principalmente desse lugar do recém-formado. Eu já estou fazendo 10 anos de formada, mas eu consigo lembrar como se fosse ontem, os primeiros dias, os primeiros meses de residência médica. Nossa, como eram sofridos, porque você queria dar o seu melhor, você queria estar ali para salvar e ajudar e resolver, e você não tem conhecimento técnico para isso, você não tem formação, você demora para fazer as coisas, você não tem a resposta na ponta da língua. E se isso se prolonga ao longo da sua vida profissional, porque a sobrecarga do atendimento é muito grande, a sobrecarga do trabalho é grande, você não consegue se atualizar o tempo inteiro, essa vem construindo esse lugar da desilusão, realmente. E o isolamento, né? Muito antes de se falar do isolamento social que a gente vive hoje, é o isolamento de você sair do trabalho e você não querer mais falar com ninguém na sua vida. Você se sente, né, tão exausto, tão cansado, que isso vai te distanciando, não só no trabalho, como no seu meio de amigos e familiares também. Então, já se tem bem estabelecido fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome, e era aqui, esses são os 4 pontos, e acho que os 4 slides de apresentação que eu mais gosto, porque para mim é desse lugar aqui que a gente tem que tirar informações que cabem para a gente no dia a dia, e saber se de repente eu posso estar passando, eu já passava por um processo de burnout, ou de estafa de trabalho, ou de insatisfação com o meu trabalho, e às vezes é aquele lugar que você não consegue entender o que está acontecendo. E você só está infeliz no seu dia a dia, ou você não está se sentindo bem no seu local de trabalho, ou você não está se sentindo bem com aquelas pessoas no seu trabalho, mas você não consegue essa definição completa. Então, os fatores de risco, eles servem para isso. O que eu trouxe aqui para vocês são trabalhos que eu puxei tanto da psiquiatria quanto da psicologia nacional e internacional, muito mais da medicina humana. Se na medicina humana, às vezes, eu acho que a gente já falha um pouco em discutir mais a saúde mental do profissional, vocês imaginam na medicina veterinária. A gente é muito pouco validado com relação a isso. A gente, às vezes, tem dificuldade com os tutores, né? Um tutor, eu trabalho especialmente com a área de oncologia veterinária, então eu lido, né, muito com a morte, muito com pacientes terminais, eu lido muito com eutanásia, que é a morte assistida desses pacientes. Então, às vezes, eu tenho um tutor que está passando ali por um processo comigo, que está num dia de eutanásia, e ele não consegue, às vezes, uma liberação do trabalho, porque ele está com o bichinho dele naquele momento final. E muitas vezes, né, o nosso meio social não valida nem essa dor e esse luto por um animal. Imagina esse lugar, né, de eu falar que eu sou médica veterinária e que eu entro em processos de luto, que para mim é extremamente difícil lidar com a perda dos meus pacientes, porque é assim todo dia, vai ser assim sempre. A gente tem que aprender como lidar com isso e saber se cabe na nossa bagagem pessoal. Mas eu acho que é esse lugar da gente desmistificar esse lugar do mimimi, o lugar, né, da frescura, o lugar de que você tem que estar sempre
aquela rocha o tempo inteiro como profissional de saúde, porque isso não existe. Isso não existe porque se a gente fosse assim, a gente não lidava com vidas. Vidas são extremamente maleáveis, né? E vidas choram e acordam e elas vivem, é isso. Então, vamos para os 4 pilares e os 4 fatores. Primeiro de tudo, nosso local de trabalho. Então, se em algum momento a gente tem esse questionamento da gente se sentir infeliz no nosso meio de trabalho, de novo, né? Eu ainda estou falando período pré-pandemia, a gente volta para a pandemia de 2020. Mas desse lugar de insatisfação, desse lugar de querer trabalhar melhor a nossa saúde mental, o que me deixa infeliz ou me sobrecarrega ou me leva à exaustão no meio, né, quando eu estou pensando no exercício da minha profissão. Então, o local de trabalho pode ser um dos fatores. E dentro desses, eu deixei alguns pontos aqui que eu achei super interessante e de conversas e trocas de experiências. É o que a maioria dos profissionais também me apontava como fatores de risco para desenvolvimento dessa estafa de trabalho. Falta de autonomia, mudanças organizacionais frequentes, falta de confiança, respeito e consideração dentro do seu local de trabalho, impossibilidade de ascender na carreira e você se sentir estagnado no lugar que você trabalha, um ambiente insalubre, seja, né, por falta de materiais, por falta de estrutura, por falta de profissionais que te ajudem, acúmulo de tarefas e muitas vezes o não conhecer a sua real função dentro do seu trabalho e você ser responsável por diversas funções que extrapolam a sua profissão. São motivos, sim, para a cada comecinho de uma bola de neve você está rolando um pouco mais e acumulando mais funções e acumulando mais sentimentos de infelicidade, de sobrecarga, até no ponto que isso pode virar uma bola que você não consegue mais rolar para frente. Segundo fator, então, de predisposição de burnout são fatores individuais. E eu resumi bastante esse aqui de alguns artigos, mas eu achei fantástico. E como que é tão simples e tão lógico e a gente muitas vezes negligencia. Locus de controle seria o nosso centro de controle. Então, pessoas que têm um locus de controle externo são aquelas que geralmente acreditam que os acontecimentos da sua vida são consequências de fatores externos a você, como feitos do destino ou da sorte. E as pessoas que têm um locus de controle interno são aquelas que geralmente tendem a se responsabilizar pelo sucesso da própria vida. São pessoas com mais autoestima, mais autoconfiança e mais autoeficácia. E aqui eu acho que um exemplo bem bobo e muito até, né, para a gente rir da gente mesmo, é aquele lugar de às vezes você está estagnado no seu local de trabalho e você queria uma promoção, você queria subir de cargo. Então eu posso ser aquela pessoa, no caso, né, que eu olho e falo, nossa, o meu chefe nunca me cogita para subir de cargo, o meu chefe nunca me dá um aumento, ou ele não reconhece o meu trabalho. E aí esse controle com relação à minha ascensão está no meu chefe, fora e não em mim. E quando eu penso no meu locus de controle interno, eu penso que eu quero ascender de cargo. E eu penso que eu vou olhar a empresa com outro olhar e eu vou ver o que ela precisa de um profissional que seja um cargo acima do meu. Eu vou trabalhar por esse cargo, inclusive eu vou falar com o meu chefe. Eu vou falar com ele que eu quero, né, subir de categoria, eu quero melhorar o meu salário, eu quero ascender dentro da empresa. E quais os meus caminhos para fazer isso e como que ele conseguiria, né, nesse ponto, me identificar ou me ajudar de alguma forma, ou o que é necessário para eu chegar até aí. Então, eu subir de carreira nesse ponto, né, eu subir dentro da minha empresa, vai depender de mim, do meu esforço, e não do esforço de uma terceira pessoa. E eu acho que é esse lugar da gente ter mais, sentir que a gente tem mais o controle com a gente, não o controle de... Esse ano veio para provar que a gente não tem controle de nada, mas é esse controle da decisão. Na verdade, você ter certeza que você sempre tem a opção. Esse é o controle. Terceiro fator que pode predispor, né, o lugar do burnout, são os fatores do tipo de trabalho realizado. E aqui todos nós desse fórum delicioso estamos aqui dentro desse terceiro fator e nós já temos ele, então dos 4 degraus do burnout, nós já temos um com certeza, que nossas profissões geralmente se responsabilizam pela vida de outro ser. E só o fato de nós sermos responsáveis pela vida de outro ser vivo já é o suficiente para o nível de responsabilidade que a gente tem envolto na nossa profissão e para a gente desenvolver uma síndrome de burnout. E essa frase eu tirei quase que na íntegra de um dos artigos, inclusive da Universidade de São Paulo, e eu achei ela fantástica, por isso eu trouxe ela aqui para vocês, que seria a quantidade ou a qualidade excessiva de demandas que ultrapassam a capacidade de desempenho por insuficiência técnica, por tempo ou por estrutura física.
E aí a gente tem dois grandes exemplos. O recém-formado, que ele é jogado no mercado de trabalho, em especial se a gente pensar lá em abril, né? Aqueles profissionais que foram liberados antes ainda do tempo, né, da graduação, e eles foram formados antes do tempo. Então, esses profissionais, eles não tinham a qualidade, eles não tinham bagagem de conhecimento ainda para estar no mercado de trabalho. Mas eles foram lançados dessa forma. Então, a sobrecarga em cima desses profissionais, porque eles são exigidos de uma qualidade que eles ainda não têm, porque a gente não tem, a realidade é essa, né? Quem já tem mais tempo de mercado sabe que é impossível você sair com essa bagagem direto de uma universidade para o mercado de trabalho. E o outro exemplo seria o profissional, desculpem, seria o profissional que ele já tem a bagagem, então ele já está há anos no mercado, mas às vezes ele não tem tempo, ele tem tanta demanda de atendimento que ele não consegue dar conta de tudo. E às vezes ele não tem estrutura para dar conta de tudo. Então eu não tenho nem estrutura de apoio, nem mais ajuda técnica de apoio, e por mais que eu seja o suprassumo da minha especialidade, o suprassumo do atendimento, eu não consigo. E isso gera uma frustração gigantesca em cima de todos nós como profissionais da área de saúde. E o último fator social. Então, nós passamos pelo local de trabalho, a gente passou pelo locus de controle, então, nossas características pessoais, de personalidade, de centros de controle de vida. Nós passamos pelo tipo de profissão, e aqui todos nós estamos. E o último são os fatores de suporte social. Então, a falta de suporte social de amigos e família, ela é extremamente importante para o desenvolvimento de síndromes de burnout e de estafa de trabalho, que é aquele momento que você chega em casa, né, cansado do trabalho, você viu aquele monte de doença, aquele monte de morte o dia inteiro, você está super sobrecarregado, você foi xingado no seu trabalho, aquela pessoa estava frustrada, ela perdeu um ente querido, e você chega, você está sozinho. E eu ainda nem estou falando da pandemia, estou falando dos momentos anteriores, mas esse é o lugar da falta de suporte social e de amigos. E, além disso, a nossa tendência a fazer a manutenção do nosso prestígio social em oposição à baixa remuneração. E isso também é uma frase inteira, na íntegra, que eu tirei de um dos trabalhos, se não me engano foi do mesmo trabalho, na época da Universidade de São Paulo, de um núcleo de psiquiatria e psicologia. E é exatamente, eu até ri lendo essa frase, né? Porque a gente demora 5, 6 anos, às vezes, para se formar. A gente tem o canudo, a gente finalmente comprou o jaleco, bordou o nome, e aí você ganha um salário mínimo por mês para se matar 12 por 36 de plantão. E quem aqui for das áreas humanas, acreditem, a gente tem isso sim na veterinária, os plantões noturnos, recém-formado, assim que você entra no mercado de trabalho, eles são humilhantes, da baixa remuneração, que é na grande maioria dos hospitais veterinários, infelizmente. E eu acredito que muitos também, né, os técnicos de enfermagem, a fono, eu não estou falando muito a medicina, eu acho que a gente tem um prestígio social e de remuneração diferente para a medicina, mas ainda assim, eu acredito que existem muitos médicos mal remunerados também, porque se você pensar na sobrecarga de responsabilidade que você assume aqui, nossa, você tinha que ganhar muito mais do que você ganha para aquilo ali, né? Ter uma hora de você falar, não, agora esse final de semana eu estou descansado e eu sei que minhas contas estão pagas e eu preciso de um tempo para mim, porque eu preciso me afastar um pouco do trabalho, para respirar um ar sem mortes, sem doença, sem uma carga tão pesada, né, na vida. E no meio disso tudo, os nossos valores e normas culturais. A gente está aqui falando, né, numa realidade de Brasil. E se a gente pensar no Brasil, nós já somos vários países em um país só. Eu estou no norte do país, né? O meu país se chama Pará, nesse ponto. E se a gente pegar o Pará e a gente comparar simplesmente com São Paulo, né? Com Goiânia nesse ponto, né? Com o estado de Goiás, com o Mato Grosso, com Minas, com a Bahia, com o Rio Grande do Sul, nós somos completamente diferentes em valores e em normas culturais. Então, dentro da mesma língua e do mesmo país, né, do mesmo passaporte, a gente já tem diversidades gigantescas. Imagina quando, às vezes, eu saio da minha cidade natal, eu saio das minhas normas, religiosidades, as minhas culturas, e eu me insiro em outra cidade do Brasil para atender, ou para trabalhar, ou de um concurso, ou às vezes eu me insiro em outro país. E essa falta desse tato e dessa coisa do aconchego de casa, ela é extremamente importante no dia a dia. E ela pode ser também um dos grandes pontos para o desenvolvimento de síndrome de burnout. E aí, agora que a gente sabe que temos 4 pilares e a gente, dentro de cada um deles, né, a gente pode literalmente pegar um papel, dividir em 4
e começar a pensar, ok, eu estou cansado do meu trabalho, estou cansado do meu exercício de profissão. Dentro desses 4 pontos, o que mais me incomoda e o que eu posso começar a destrinchar para a minha saúde mental? Isso é o burnout pré-pandemia, que a gente já vivia desde sempre. Agora, o que vem depois da pandemia, né? A gente está falando agora que nós temos profissionais de saúde que já tinham esses 4 pilares lá no dia a dia deles, no nosso dia a dia. E agora a gente tem a Covid-19 somada. E quando a gente começa a ver trabalhos e a pesquisar sobre a Covid-19 atualmente, os principais sentimentos reportados em todos os papers, em artigos e trabalhos internacionais e nacionais, e aí eu vou falar de novo porque eu acho maravilhoso. Os principais sentimentos são de depressão, de ansiedade, de estresse e de medo. E eu acho que eu volto muito para esse lugar, né, da gente falar de sentimentos, porque era algo que até esse lugar da pandemia era tão pouco validado pela grande maioria dos profissionais de saúde, que ou não lidavam diretamente com esse lugar, né, da morte e da família, né, os profissionais de UTI, os profissionais dentro da psiquiatria e da psicologia, mas se a gente está falando ali de um lugar, né, de um cirurgião, de um veterinário, né, de um outro lugar que você, em teoria, tem que ser aquele bloco firme de cimento ali como profissional, altamente científico e eficiente, você não fala de sentimentos. Eu acho que veio esse martelinho da pandemia, pelo menos para quebrar essa rocha e ver que ali por dentro só tem pessoas. Nós somos só pessoas, todos, independente, né, de onde estamos e da profissão e da cor do canudo que a gente tem. E quando a gente está falando de sentimentos, a gente precisa sinalizar esses sentimentos, porque o meio disso tudo, a quarentena e o lockdown, a gente tem ainda mais irritabilidade, a gente tem ainda mais baixa autoestima, raiva, medo e insônia na população como um todo. Então, se a população normal, né, uma população que às vezes é a senhora que tem uma padaria, se é aquela pessoa que é um barista, se é aquela pessoa que organizava eventos, se é uma pessoa que ela já trabalha às vezes com lúdico, com, né, um café cheiroso, que ela faz comida para as pessoas, se essa pessoa ela está passando por todos esses sentimentos negativos com a pandemia, você imagina o profissional de saúde, vulgo nós mesmos, que já tínhamos toda a predisposição do burnout, toda a carga de responsabilidade de vida e morte nas mãos, e agora a gente tem tudo isso com os sentimentos negativos vindo de lá e eles saindo daqui. Então, esse é o momento que a gente precisa sentar, respirar bastante e começar a identificar se, de repente, eu já tinha algum ponto lá atrás, pré-pandemia, e saber identificar desses 4 lugares o que eu posso melhorar, eu, local de trabalho, meu meio social, né, minha profissão, se eu preciso mudar de profissão. E saber que esses são hoje os sentimentos que estão rondando a humanidade por causa do momento do medo, né, da doença, do medo, da pandemia. E como que a gente melhora isso tudo para a gente finalizar? Eu achei fantástico aqui, se vocês entrarem no site oficial da Organização Mundial da Saúde, vocês vão ver que tem muita coisa legal lá dentro, muita coisa. E nesse ponto eu fiz uma reduzida, e essa é a minha tradução pessoal também, mas para pontos que eles colocavam como sendo informações, eu não vou falar dicas, porque dicas parece, né, que a gente está no programa da manhã da TV aberta brasileira, mas seria esse lugar de você repensar e como você pode se ajudar, e você pode ajudar pessoas ao seu redor. Isso são trabalhos, obviamente, super reconhecidos, e está tudo lá no site da Organização Mundial de Saúde. Então, a primeira recomendação é mantenha-se informado somente e unicamente por canais seguros e confiáveis. Então, se precisamos nos atualizar com relação à pandemia, precisamos entender o que está acontecendo, busque fontes confiáveis e vamos parar de ter todos mini infartos com fake news e coisas horrorosas que a gente recebe todo dia. Segundo ponto, tem uma rotina. Olha que coisa mais incrível, a OMS deixando traduzido, né, em inglês, no caso, para todas as pessoas do mundo que visitam o site. E a recomendação é: tenha uma rotina de sono, tenha uma rotina de boa alimentação, de exercícios físicos, tenha uma hora para trabalhar, mas também para descansar. E dentro da sua rotina, reserve tempo para fazer algo que você goste muito. E se isso é rotina, isso é todo dia. Então, a OMS está recomendando você, amigo, companheiro e querido colega de trabalho, a fazer algo que você goste todos os dias. E, além disso, eu achei fantástico também o lugar da meditação. E ela coloca a meditação
e a atenção plena, né, que seria esse lugar na meditação, como um dos recursos hoje utilizados que mais trazem bem-estar e que faz com que a gente consiga lidar melhor com todos os sentimentos negativos e toda a pressão da pandemia, inclusive sobre os profissionais de saúde. Reduza o volume de notícias sobre a pandemia, achei isso maravilhoso, porque eu tenho certeza que ou já ouvimos ou já falamos essa frase, e qualquer coisa agora vocês já podem reforçar que é recomendação do órgão mundial da saúde, que é você não tem que ficar vendo notícias sobre desgraça e número de mortes 24 horas por dia, e não faça isso com você, nem com seus familiares, eles não merecem. Mantenha o contato social com pessoas que você gosta, pessoas que você ama, mesmo que seja contato virtual. Tenha muito cuidado com o uso de álcool e drogas. Então, se tinha reportado, né, um pouco maior já também no site da OMS, sobre esse lugar do abuso do álcool, principalmente porque é uma droga lícita, muito aceita socialmente, que a gente, né, muitas vezes finge que não está vendo, ou realmente não conhece os verdadeiros estragos que podem causar para o nosso corpo, mas como que tem aumentado esse consumo do álcool e de drogas ilícitas também, principalmente nesse lugar de você fugir, né, de ser um lugar de escape, uma válvula de escape para todos esses sentimentos e toda a pressão da pandemia, e que a gente tem que cuidar muito, né, do corpo físico, não só por causa, né, do vírus, do SARS-CoV-2, mas pela gente mesmo, pela saúde mental e do corpo. Seja muito atento ao tempo na frente das telas, e olha a gente aqui de volta, mas desde a Netflix até as redes sociais, até o trabalho, que virou muito home office, muito na frente do computador, comece a perceber, às vezes comece a anotar e seja muito consciente do tempo que você passa na frente das telas para que isso seja saudável para você. E para finalizar, ajude os outros, literalmente, essa é a frase que está lá, ajude os outros. E às vezes o nosso ajudar é dando um telefonema, né, para uma pessoa de grupo de risco que está mais isolada, às vezes é ajudando a tirar o lixo de um vizinho, porque às vezes ele está doente ou ele é um grupo de risco também. Apoie os profissionais de saúde, achei fantástico também essa frase, ela está bem mais completa e destrinchada no site da OMS, mas para a gente também rever essa realidade do quanto os profissionais de saúde estão passando por preconceitos e por discriminação no nosso meio, justamente por sermos muito pessoas de linha de frente, estarmos nos expondo mais e como que isso volta às vezes de uma forma negativa, de uma forma preconceituosa, muito triste. E não discrimine. Não discrimine pessoas que você acha que tenham vírus, não discrimine ninguém pelo seu próprio medo de adquirir a doença, independente de onde estejamos, quem somos, ou onde iremos, não discrimine ninguém. E esse último slide para vocês, ele é completamente meu e altamente pessoal, e é o que eu acredito para mim, e o que eu gostaria de passar para todas as pessoas quando eu converso sobre saúde mental, quando eu quero ouvir sobre a sua experiência do seu trabalho, porque nada mais enriquece a gente do que ouvir histórias na vida e do que participar da vida das pessoas. Eu acho que a gente está no mundo para servir os outros, e isso é independente de qualquer religiosidade, isso é independente de crenças, eu acho que é a nossa crença como ser humano, é o que eu acredito para o ser humano. Então, questionar-se sobre o seu próprio bem-estar na profissão, e aí você pode lembrar daqueles pilares do burnout, que é o que a gente trouxe aqui, você pode pensar que às vezes é outra coisa, você pode pensar que é a própria profissão, e você tem que buscar esse lugar, o lugar de perguntar-se o que te traz mais realização pessoal na sua vida. E a realização pessoal, ela tem que estar presente no seu dia a dia de trabalho. Ela precisa estar lá. Trabalho sempre vai ser trabalho. Então, tem uma hora que ele vai dar no saco. Então, vai ter uma hora que você está cansado, vai ter uma hora que você fala, não aguento mais, quero férias, não quero voltar nesse hospital até, não sei. Aí você vai passar um final de semana de folga e você quer voltar para o hospital. Aí tá tudo bem. Mas o trabalho sempre vai ser isso. Ele sempre vai ser essa dualidade. Desculpem, mas se ele não te traz realização pessoal, tem alguma coisa errada. Se ele não te traz esse lugar de reconhecimento, de felicidade, de realização, ele precisa ser remodelado, ou ele precisa ser mudado. E mudar é uma das coisas mais fantásticas que a gente pode fazer na vida, né? Se readaptar, como estamos vivendo agora, descongelando 2020, estando no presente, já estando nesse momento da pandemia. A gente faz o que? A gente tenta de novo, e muda mais uma vez, e vai tentando todos os dias, porque se readaptar é saber que a gente está consciente que algo hoje eu posso melhorar.
E acho que não tem algo mais maravilhoso da gente falar sobre saúde mental do que cair aquela ficha de que nós temos opções na vida. Tudo são opções, nós temos opções para tudo. Para mudar de profissão, para mudar de salário, para mudar, né, de companheiro, de companheira, para mudar de cidade, para mudar tudo. Tudo que a gente quiser. E quando você vê que você tem todas as opções, aí é libertador. É literalmente libertador. É a sensação de liberdade e realmente de realização, saber que é a sua escolha. E acho que era mais do que tudo isso que eu queria trazer para vocês. Aqui está o meu contato, desde rede social, que hoje é mais fácil, muitas vezes, meu e-mail pessoal também. E acho que nesse ponto, as figurinhas que me representam, acho que hoje eu sei que eu sou muito mais ser humano, e dentro do ser humano eu sou mulher, e dentro desse contexto de ser humano eu tenho uma profissão que eu adoro, que é a medicina veterinária, e dentro disso tudo eu acho que cada vez mais eu gostaria de abrir esse lugar de diálogo com todos os profissionais, independente de serem da área de saúde, para a gente falar sobre dinheiro, porque dinheiro é essa coisa maravilhosa e que tem a capacidade de mudar o mundo, e a gente tem um estigma tão grande em cima disso, acho que especialmente os profissionais de saúde, nesse ponto, né, que a gente muitas vezes parece que tem que viver de luz e do amor à profissão, e a gente precisa ser bem remunerado, ser bem reconhecido, e da atualização constante, porque tá na área de saúde é isso, né, a gente se atualiza sempre, e a gente busca sempre, e a gente aprende, às vezes, muito mais com os nossos pacientes até do que com os papers e com os livros, mas eu acho que faz parte dessa delícia da profissão. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos pelo convite. Espero que eu tenha falado tanto. Eu sei que é a última palestra para encerrar tudo. E eu estou aberta a todos os questionamentos e as perguntas e as discussões. Eu acho que essa é a parte mais enriquecedora realmente. Um grande abraço a todos.